Hoje vamos falar sobre área, a área das figuras planas. Quando a gente fala sobre área, a gente está falando de superfície, tamanho de uma superfície. Então, quanto maior for a superfície, eu posso dizer que maior é sua área. A área é muito utilizada nas nossas vidas. Por exemplo, eu chegar em casa e dizer, vamos medir a área desse quarto, vamos medir a área da cozinha. Qual é a área daquele terreno? Então repare que várias vezes a gente utiliza a palavra área na nossa vida. Então, para que a gente possa trabalhar a área, são necessárias algumas formas matemáticas. E aí eles especificaram uma forma para cada caso. Então, vamos começar pela figura plana, mais conhecida de vocês, que é o quadrado. O quadrado ele é uma figura que apresenta 4 ângulos retos. Tem 4 ângulos retos, cada ângulo de 90 graus. O quadrado tem os 4 lados iguais. Então, tanto faz eu pegar esse lado quanto esse, quanto esse, quanto esse, que vai ser a mesma medida. Então, para mim calcular a área de um quadrado, eu vou fazer o quê? O valor de um lado vezes o outro. Então, aqui está a fórmula da área de um quadrado. Lado vezes lado. Então vamos a um exemplo aqui. Quando eu falo em área, vamos calcular a área desse quadrado aqui. A área é esse preenchimento aqui, ó, essa superfície preenchida. Então ela estando preenchida aqui, a gente tem a área da figura. Então para mim calcular a área desse quadrado, eu vou pegar a área do quadrado é igual a 10 vezes 10. A área do quadrado é igual a 10 vezes 10, 100. Como a medida está em centímetro e eu estou fazendo dois valores, então vai ficar centímetro quadrado. Se for em metro, metro quadrado. Se for quilômetro, quilômetro quadrado. Se não tiver esse 2 aqui em cima, não configura a área, vai configurar perímetro. E lembre, perímetro é a soma dos lados. Só um lembrete, certo? Aqui eu tenho uma figura também muito conhecida, que ela é chamada de retângulo. No retângulo nós temos dois lados maiores e dois lados menores. Mas a área de um retângulo é dada pela base vezes altura. Eu tenho uma base que é um valor maior e eu tenho uma altura. Então a área do retângulo é base vezes altura. Vamos a um exemplo aqui. A área do retângulo é igual base vezes altura. Então, tanto faz eu fazer 12 vezes 5, quanto fazer 5 vezes 12, que é a mesma coisa. Então, vamos lá, 12 vezes 5. A área do retângulo é igual 12 vezes 5, 60. Como a medida aqui está em centímetro, então 60 centímetros quadrados. Vamos para o paralelogramo. O paralelogramo nada mais é do que um retângulo inclinado. Veja que ele está um pouco inclinado para lá. Então, se eu pegar esse triângulo aqui e completar aqui, ó, eu vou formar o mesmo retângulo ali, certo? Então, o triângulo é um paralelogramo, quer dizer, um retângulo meio achatado. E a forma de calcular a área do paralelogramo é do mesmo jeito, base vezes altura. Então tem um exemplo aqui. Nesse caso eu vou pegar a área do paralelogramo é igual a 10 vezes 4. Isso aqui dá igual a 10 vezes 4, 40. Como a medida está em centímetro, 40 centímetros quadrados. Vamos para o outro. Aqui agora tem uma figura também muito conhecida da gente, o triângulo. O triângulo é uma figura matemática que apresenta três lados. Se a gente observar um triângulo, ele é a metade de um quadrado. Se ele é a metade divide por 2. Então, a área do triângulo a gente multiplica a base vezes a altura e divide a medida por 2. Então vamos lá, eu tenho um triângulo aqui, tem a base, tem a altura. Então, a área do triângulo, AT,
é igual a 8 vezes 12 ou 12 vezes 8. Ó, 12 vezes 8. 12 vezes 8 dividido por 2. Não está mais para cá. 12 vezes 8 dá 96. Dividido para 2, 48 centímetros quadrados. Aqui agora nós temos um losango. Um losango é uma figura plana que apresenta duas diagonais. Uma diagonal maior e uma diagonal menor. Para mim calcular a área de um losango, eu tenho que fazer a diagonal maior, que é um D maiúsculo, vezes a diagonal menor, um Dzinho minúsculo, dividido por 2. Vamos a um exemplo. Aqui eu tenho a diagonal maior que mede 10, a diagonal menor que mede 8. Então, a área do losango é igual a 10 vezes 8 dividido por 2. A área do losango é igual a 10 vezes 8, 80, dividido por 2, 40 centímetros quadrados. No item 6, a gente tem um trapézio. Olha, existem 3 tipos de trapézio. A gente tem trapézio retângulo, tem trapézio isósceles e tem trapézio escaleno. No primeiro trapézio aqui, esse lado aqui é igual a esse. Pelo menos considere que é igual. Esse lado é igual a esse. Então aqui a gente tem um trapézio isósceles. Esse outro trapézio aqui, ele é um trapézio retângulo, porque apresenta ângulo reto de 90 graus. Mas a fórmula de calcular a área do trapézio, qualquer um dos três, é a mesma fórmula. Então, no trapézio a gente tem uma base maior, que a gente representa por um D maior, uma base menor e a gente tem altura. Como é que eu formulo aqui? Vai ficar base maior mais base menor, dentro do parênteses somos 2, vezes altura dividido por 2. Então vamos a um exemplo. Ó, base maior aqui, 10. AT, área do trapézio, é igual a 10, mais base menor, 6, de vezes altura, que é minha altura, 3, dividido por 2. Isso vai dar igual 10 mais 6, 16. 16 vezes 3 dividido por 2. E vai dar igual 16 vezes 3, 48. Dividido para 2, 24 centímetros quadrados. E por último, vem o círculo, que todo mundo acha mais complicado o círculo, mas veja como é simples. No círculo a gente tem o raio, esse pontinho aqui no meio indica o centro da circunferência. O centro quer dizer que é exatamente no meio. Onde a gente tem o raio, tudo que parte do centro da circunferência é raio. Então aqui tem um raio, eu poderia fazer outro raio para cá, poderia fazer outro raio para cá, outro raio para aqui. Então tudo isso aqui ia ser raio, partiu do centro é raio. Essa volta preta aqui, essa volta em preto é chamada circunferência. Circunferência. E para mim determinar a área do círculo, eu vou fazer o valor de π vezes o raio elevado ao quadrado. Observe uma coisa aqui. Do centro para qualquer ponto da circunferência, a gente tem um raio. Aqui eu tenho um raio. Quando eu pegar essa distância de um ponto para outro qualquer aqui, a distância inteira, então não vou ter mais um raio, eu vou ter um diâmetro. Então veja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Esse raio e esse, os dois juntos, formam o diâmetro. Então vamos finalmente calcular a área dessa circunferência. A área aqui vai ser o que está preenchido aqui dentro. O valor de π, ele é conhecido de vocês, um velho amigo. Então π vale aproximadamente 3,14. Então vamos lá.
A área da circunferência eu vou pegar π, área do círculo, aqui AC, é igual ao valor de π, que vale 3,14, vezes o raio, que vale 10, elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado, aqui 2. Então, a área do círculo é igual a 3,14 vezes 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. E agora, 3,14 vezes 100. Repare que aqui eu tenho uma vírgula e tenho duas casas depois. Os 100 aqui tem duas casas. Então, para mim fazer essa multiplicação aqui, é só andar essa vírgula duas casas, que é esses dois zeros aqui. Então, vai dar somente 314 centímetros quadrados.